Olá, amigos. Eu sou o Dão, novamente aqui para mais uma reflexão cotidiana. Eu estava querendo falar sobre uma coisa que eu vi em um filme, uma fala, uma cena de um filme. O filme se chama A Hora do Rush 2, com Jack Chan e o Chris Tucker, né? O famoso Jack Chan aí, né? O pessoal fã de filmes de ação conhece bem. O que acontece? Primeiro eu vou dar o contexto para vocês. No filme, eles estão perseguindo uma investigação de dinheiro falso, que é um cassino que está lavando dinheiro falso e está envolvido com o Serviço Secreto Americano, está envolvido, só que o Jack Chan também se envolve nessa investigação porque ele é um detetive e o vilão que tem esse cassino é o ex-companheiro do pai dele, né, que traiu o pai dele. Então o Jack Chan busca vingança, né, sempre atrás desse cara. Ele é bem procurado na China e tudo mais. O que acontece? Esse cara tem um cassino, ele lava dinheiro pelo cassino, ele tá atrás de umas placas com as notas, né? E com isso ele se afilia a um figurão de Nova York para conseguir as placas, né? E fazer o dinheiro falso. E ele usa o cassino para lavagem de dinheiro. Tá, o contexto é esse. Então, para contextualizar melhor, eu vou colocar a cena do filme para vocês verem. Em seguida, sigo com o meu questionamento. Oi, Lee! O que é? Tem uma coisa que eu quero te dar. Ah, não, cara. Que isso? O distintivo do seu pai eu não posso aceitar. Pera Tudo aí. bem. Não, eu posso me separar dele. Ah, obrigado. Ó, quer saber? Também vai ganhar uma coisa. O que é isso? São $10.000, cara. Eu ganhei isso nas mesas hoje cedo no cassino. Eu tô com sorte. Eu não posso aceitar. Ah, não esquenta com isso. Eu tô com um monte de grana. Não, Aceita, aproveita. Não, Carter, eu não vou aceitar. Quer parar de agir como bobo? Tira um segundo, cara. Vai se divertir. Você tem um sonho. Vamos. Essa é a última Pense chamada. nisso. Uou. 4 para a cidade de Nova York, LaGuardia. Todos os passageiros devem se dirigir. Eu sempre quis ir ao Madison Square Garden, ver o Knicks jogar. Ele diretamente atrelou o sonho a dinheiro, a poder monetário, tá? Vamos colocar dessa forma. O que eu fiquei cismado? Porque para mim, a minha concepção de sonho não tem a ver com uma questão monetária, e sim com uma coisa que é mais para um sonho de criança. E já digo porque também não difere muito. Existe uma diferença quando você diz assim, vamos colocar esse exemplo. O meu sonho é voar igual o Super-Homem. Um exemplo. Isso é uma coisa impossível. Isso é uma coisa impossível. Eu quero soltar raio dos olhos igual o Super-Homem faz. Isso é uma coisa impossível. Eu tenho um sonho de soltar raio X pelo meu olho. Isso é uma coisa impossível. Não importa o que você faça, isso é uma coisa impossível. Mas a pessoa diz assim, eu tenho o sonho de voar. Entendeu? Colocado dessa maneira, o sonho é algo impossível, tá? O sonho não é algo que nem o dinheiro vai fazer aquilo acontecer. Nesse exemplo que eu estou dando, principalmente, tá? Então, se a pessoa diz assim, eu tenho o sonho de voar, tá? Não como o Super-Homem, mas ela tem o sonho de voar. Significa o quê? Que isso é possível para o ser humano. A pessoa pode estudar para ser um piloto da Força Aérea, pode ser um piloto daqueles que dirigem aqueles jatinhos particulares para outras pessoas, ou aqueles que nos Estados Unidos tem muito, né? Que é aqueles que os caras alugam um avião e fazem uma excursão com uns idosos e tal. Então esse tipo de voar, entre aspas, é possível. Tá? Você vai voar com alguma maneira de voar, tipo um avião, paraquedas, asa delta, né? Vamos colocar nisso também. Então, dentro daí vai ser possível. E aí, dentro disso, o valor monetário faz sentido, tá? Porque essas coisas você precisa ter dinheiro para adquirir. E mesmo o estudo para estar pilotando um caça, o que seja, um avião
mesmo que leve as pessoas para... Você tem que ter uma formação e tudo mais, passar num curso, num aprendizado para poder, de fato, aprender a manejar o aparelho que vai fazer com que você, entre aspas, voe. Aí, então, onde eu quero chegar? Que o voo, o sonho e o objetivo são coisas diferentes. Existe o sonho ao ponto de só ser sonhado, e existe o objetivo que faz com que um sonho, entre aspas, seja possível. Por isso eu usei esse exemplo do voo. Do que o Christopher estava falando ali no filme. Você tem um sonho? A resposta do Jack Chan é a seguinte. Eu sempre sonhei aí o Madison Square Garden ver o Knicks jogar, que é um time de beisebol, se não me engano. Aí o Christopher fala, a cidade de Nova York, e eles começam a especular, né? Ou seja, o sonho que o Jack Chan está falando ali é possível com valor monetário. Qualquer um que tenha dinheiro pode ir para um estádio ver um time de beisebol jogar, mas ele falou nesse intuito por quê? Porque no filme, aquela coisa, ele é chinês, ele não conhece muita coisa dos Estados Unidos, colocou como um padrão que todo americano faz isso, mas é detalhe. O ponto é esse, é que ele falou que o sonho dele era ver um time de beisebol jogar num estádio super conhecido, né, nos Estados Unidos. Ou seja, e nisso o valor monetário seria possível de ser concluído. Então ele usou sonho como como a questão objetiva. Tipo, você pode ser alcançado. Então para mim ele não devia usar a palavra sonho. Ele poderia ter dito, pô cara, diz uma coisa que você sempre quis fazer, mas não teve dinheiro suficiente para fazer. Ou era muito caro para que você fizesse, ou o seu salário de policial não pagaria. Vamos dar um exemplo. O Christopher falando dentro do contexto do filme. Ele poderia falar dessa forma, mas não, ele diz, você tem um sonho, então ele atrelou diretamente sonho a coisas que são possíveis, entendeu? Se você buscar com empenho. Tá, não é sempre, não vamos ser realistas. Muita gente estuda pra caramba pra ser uma coisa e não consegue ser, mas aí tem vários outros fatores. Não é só questão da pessoa em si. Então o que acontece? Eu pensei assim, ele usou sonho, mas poderia ter usado colocado de forma objetiva, né? Do tipo, agora que eu te dei 20 mil, isso é uma coisa simples, porque, né, o dinheiro não será um problema. Agora, se eu ainda digo que quero sair voando assim, igual o Super-Homem, o Goku, que seja, eu nunca vou conseguir isso por mais que eu tenha dinheiro. Entendeu? Ou seja, não pode atrelar uma coisa que leva para o lado do sonho como objetivo. Eu não achei... Eu questionei isso na hora, sabe? Mas muitas pessoas dizem assim, você vê no cotidiano, o sonho da casa própria. Não é, meu, o sonho é o sonho da casa própria. O objetivo da casa própria é um empenho, é um objetivo que se você botar assim, eu quero ter minha casa própria, você vai correr atrás daquilo. Você vai fazer coisas até que você consiga ter aquilo. Você vai trabalhar, você vai fazer um negócio, um empréstimo, sei lá. Mas são coisas possíveis de fazer. Logo, para mim, a palavra sonho, no meu pensamento, ele só devia ser usado para coisas de fato impossíveis. Do tipo, quando eu era criança, eu dizia assim, meu sonho é ser um Power Ranger. Outra coisa que é impossível, não importa o dinheiro, você vai se vestir e tal, mas você não vai ser um Power Ranger de fato. Tá? Não vai salvar o mundo, não vai ter monstro para salvar o mundo, você não vai ter robô gigante para pilotar, entende? Você vai poder se vestir, vai poder fantasiar, sonhar, né? Mas não vai poder ser. Então, eu tava... Quando eu vi aquela cena do filme, o filme acabou e eu fiquei nessa. Eu fiquei, cara, mas sonho, sabe? Muita gente usa dessa forma que foi usada no filme. Eu acho que é por isso até que eles colocaram assim. Eu não sei como é na linguagem original. Eu vi o filme dublado. Em inglês não sei se é a mesma coisa, mas provavelmente que seja. Não deve ser um padrão só pro Brasil usado dessa forma. Mas existem isso. O meu sonho é viajar pro Japão. O meu sonho é ter uma casa. O meu sonho é ter uma família. Olha só, são coisas todas que com empenho, com vontade, são possíveis de acontecer, porque são coisas possíveis. E sonho pra mim tá atrelado a coisas impossíveis, como o exemplo que eu dei, voar igual o Super-Homem. Entende? Ter super força, quebrar o chão, abrir o chão com um soco. Sabe?
fantasias, né? Tudo bem, tá ligado a isso, mas digamos que você é uma pessoa falando numa questão de querer muito. Então ela coloca como sonho uma coisa que ela pode conquistar. Com empenho ela pode conquistar, correndo atrás ela pode conquistar. Não sei, passou por mim e eu não achei correto naquela hora o filme atrelar sonho a valor monetário, sabe? Só pela questão de que isso é impossível de conseguir. Tipo, o próprio dinheiro, o próprio valor monetário é impossível, então ele se torna sonho, já que o sonho está ligado ao impossível, como a gente está falando aqui. Então pode ser essa maneira que colocaram no filme. Tipo, cara, olha só, você não ia ter 20 mil trabalhando de policial nem nos seus sonhos, botando no contexto do filme. E você que quer casa própria, hoje em dia as coisas estão tudo caras, você não vai ter 300 mil, 500 mil numa casa para uma família inteira, nem em sonho. Então a pessoa pega essa fala e já dirige a questão de, já que é uma coisa que você só pode sonhar e não ter, logo ela se torna sonho não objetivo. Porque não estão atrelando o objetivo ser difícil, ser mais ou menos, ser uma coisa possível, sabe? Não estão atrelando isso, estão dizendo assim, cara, isso é tão difícil que é impossível. E logo se torna sonho, porque sonho é coisa impossível. Eu não acho que seja. Porque, entendeu? Não é todo mundo que não consegue realizar o objetivo que quer, que esteja atrelado a valor monetário. Então, pode ter soado um pouco confuso? Sim. Mas eu aposto que você prestando atenção no que eu estou dizendo vai entender o meu ponto. Você pode ter uma opinião mais, vamos dizer assim, organizada sobre isso, mas eu não sei se me fiz claro, mas eu vi a cena do filme e pensei nisso, sabe? Então, eu gostaria que ficasse entendido, sabe? Esse questionamento simplesmente surgiu do nada. Vi a cena do filme e ele falou, você tem um sonho? Eu, não, mas não é assim. Só porque ele tá com 20 mil não significa que ele pode realizar qualquer sonho impossível. Entende? Ou seja, sabe? Eu achei errado atrelar ao valor monetário. Mas é errado ao ponto de vista mais puro que tem, porque o ponto de vista, como já foi colocado aqui, de que realmente conseguir uma quantidade de dinheiro para fazer um objetivo, hoje em dia está tão complicado que pode ser considerado sonho. Então a pessoa fala com esse contexto. E até aí é aceitável, mas a minha primeira impressão foi a de que podiam ter escolhido outras palavras para passar isso. Mas enfim, foi o meu pensamento, eu quis dividir isso aí de alguma forma. E é isso, até o próximo devaneio, o próximo questionamento, o próximo pensamento pego numa rede de pesca. Até a próxima.